Olá, estamos iniciando mais um vídeo do mini curso História Oral, Pesquisa, Ensino e Diálogos Interdisciplinares. Eu sou o professor Evanes Brasil Júnior, é um prazer estar com vocês, compartilhando um pouco desses nossos estudos, fazendo parte do Diálogos em História, o ciclo de mini cursos online da Universidade Federal do Paraná. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. No nosso último vídeo, no nosso último encontro, nós falamos um pouco sobre a história oral entre o ouvir, o falar, o ver, o olhar e o imaginar. Falamos também sobre a história oral na antiguidade, algumas questões que se permeiam sempre que a gente trata sobre a história oral. E hoje vamos pensar o que é a história oral, né? Alguns conceitos que existem entre os pesquisadores que tratam do trabalho com a história oral. E um dos livros clássicos do trabalho com a história oral, e que eu super indico para você que quer conhecer um pouco mais da história oral, é uma compilação de artigos que já é um clássico, é o livro Usos e Abusos da História Oral, organizado pela professora Janaína Amado e pela professora Marieta de Moraes Ferreira. É uma compilação de artigos, e eu gosto muito desse tipo de obra, porque você tem uma temática em comum, que no caso é a história oral, mas você tem diversos objetos, questões, problemas e pesquisas diferentes. Então, normalmente nesse tipo de coletânea, eu costumo dizer que a gente cresce a cada capítulo que a gente vai lendo, porque a gente vai vendo diferentes questões, diferentes ideias, dependendo de cada autor. É diferente, por exemplo, quando a gente lê um livro apenas que tem uma obra grande e extensa do mesmo autor, é bacana também, mas nesse tipo de compilado de artigos também a gente consegue ter um grande avanço teórico e metodológico na pesquisa acadêmica. E nessa obra, na introdução, a Janaína Amado e a Marieta de Moraes Ferreira lançam o debate de se a história oral é uma técnica, uma disciplina ou uma metodologia. E eu queria pensar esse debate com vocês, alguns conceitos de história oral e pensar algo que eu acho bacana na história oral, que é um conceito de uma obra do professor Alessandro Portelli. Queria aproveitar também esse vídeo e fazer algumas indicações de bibliografia, tá? Nosso último encontro não fiz essa indicação de bibliografia, mas eu queria estar mostrando alguns livros para vocês também. Então, na obra Os e Abusos da História Oral, na introdução, a Janaína Amado e a Marieta de Moraes Ferreira vão tratar se a história oral é uma técnica. Nessa concepção de história oral como uma técnica, o foco do estudo e da pesquisa em história oral gira em torno de apreensão de informações, apreensão de dados, muitas vezes técnicas de entrevista, técnicas de tradução, de transcrição, de gravação. O foco muitas vezes ele é informativo. E por algum tempo se pensou que a história oral de fato se resumisse a isso, a uma técnica utilizada em determinadas situações pelo pesquisador, pelo historiador, pelo antropólogo, para aprender determinados tipos de dados qualitativos, qualitativos e até quantitativos, né, em situações de falta de fontes. Então, a história oral muitas vezes era muito relacionada com uma apreensão de dados, carente de uma reflexão teórica e metodológica da pesquisa antropológica, da pesquisa em história ou da pesquisa em ciências sociais em geral. Por outro lado, existe uma compreensão de que a história oral é uma disciplina. Nesse sentido, ela seria um campo com uma certa autonomia, um campo autônomo, com um corpus teórico e metodológico que a singularizaria em relação a outras disciplinas. E a posição da professora Janaína Amado e da professora Marieta de Moraes Ferreira é contrária tanto a essa concepção da história oral como técnica, como a história oral como disciplina, porque em uma a história oral é vista de uma forma muito reduzida e na outra teria uma espécie de um abuso, né, como a gente tem no título do livro, um exagero em torno da história oral, numa compreensão de história oral como uma disciplina. Eu costumo achar que a gente poderia, nesse ponto, pensar talvez a história oral como um campo no sentido que é tratado pelo Pierre Bourdieu, mas como uma disciplina também vejo um tanto exagero. Por outro lado, a gente tem aí a concepção da história oral como metodologia. Nesse sentido, a história oral teria um corpus teórico metodológico também, um corpus teórico da história, né, e das ciências sociais em geral,
um conjunto de métodos ao qual o pesquisador estaria disposto a se utilizar, mas precisando de uma reflexão teórica que vem de uma disciplina das ciências sociais. A história oral, por si só, ela vista como metodologia, ela não resolve os problemas. Ela não é uma fórmula mágica, não é uma técnica que vai te fazer resolver tudo. Ela realiza uma relação com a teoria, no caso, as teorias da história, as teorias da antropologia, se é utilizado a partir do ponto de vista antropológico, as teorias da sociologia, se é utilizado a partir da sociologia. Então, nesse sentido, a história oral estaria também relacionada com o corpus teórico, que é o corpus teórico que provoca a reflexão a respeito daquela temática, a respeito daquela questão que também, muitas vezes, é de um campo disciplinar, né, específico, um campo disciplinar específico da história, tem determinadas questões, e dentro dessas questões se mobiliza um determinado debate, determinados objetivos de pesquisa, determinadas problemáticas, e nesse sentido, a história oral não é capaz de resolver todas as questões, mas ela mobiliza também questões e mobiliza uma pesquisa, ok? Aí, nesse sentido, gente, existe grande produção acadêmica nos dias de hoje que se baseia na ideia da história oral como metodologia. Vamos ver aqui algumas definições. Essa é uma definição da professora Verena Alberti. A professora Verena Alberti, ela tem uma obra que é um clássico envolvendo a história oral, que eu vou indicar aqui para vocês. A maioria das pessoas que já trabalham com história oral já devem conhecer. É o Manual de História Oral. Essa minha edição aqui é uma edição de 2013, é a terceira edição revista e atualizada. Mas a versão de 1989, que é um livro azul, é História Oral, a Experiência do CPDOC. É uma versão que praticamente todas as bibliotecas de história, quando tem um interesse em história oral, iniciam a procura através da obra História Oral, a Experiência do CPDOC, que é esse manual na versão de 1989. Nessa versão que eu tenho, a professora Verena Alberti vai tratar também de acervos digitais, mas ela também traz algumas reflexões que já tinha na obra de 1989, sobre questões como entrevista, os cuidados com a entrevista, os cuidados na transcrição, algumas dicas de transcrição que ela coloca aqui, que são bem bacanas, me ajudaram demais a pensar alguns cuidados com a transcrição, cuidados com a gravação. Ela vai, por exemplo, apresentar que a gente precisa de desenvolver índices temáticos, notas de rodapé, referências. Nisso eu utilizei bastante essas referências. Muitas vezes a gente acha que vai transcrever uma entrevista e pronto, né? Só pela fala. E quando a gente coloca algumas referências relacionadas à fala em notas de rodapé, também fica bem interessante. E é uma obra que é bem conhecida, tá? Mas esse trecho eu não tirei do Manual de História Oral. Eu tirei da obra Fontes Históricas, que é essa obra aqui. Ó. Essa obra Fontes Históricas eu também super indico. Se você chegou aqui nos vídeos e não é um estudante de história, não é das ciências sociais, não tem contato com o funcionamento da pesquisa na história e deseja saber como é que os historiadores realizam esse trabalho, essa obra ela é fantástica para você. Por quê? Porque ela é uma obra introdutória, é uma obra que trabalha não só com a história oral, mas trabalha com diversas outras formas de se pesquisar a história, trabalha com outros tipos de fonte, imagens, impressos, e aí tem vários especialistas, ó, cada um que tem anos de pesquisa e de familiaridade com essa fonte específica, né? A professora Verena Alberti escreveu, porque a professora Verena Alberti tem toda essa trajetória de pesquisa com a história oral. Mas tem um professor que tem a trajetória de pesquisa mais para a música, aí ele já tem um artigo mais voltado para a música. Outro tem uma trajetória de pesquisa mais relacionada com jornais, aí ele já tem um artigo relacionado com isso. Enfim, é uma obra muito bacana para você que quer conhecer como é que é feita a pesquisa em história. E é mais uma obra dessas que tem conjunto de artigos. Então, é bem bacana, você cresce quando você vai lendo esse tipo de obra. No caso, a professora Verena Alberti, nessa obra, eu acho que ela
ela tem uma certa objetividade nessa obra, no artigo dessa obra, que eu acho até resume bem toda a trajetória de pesquisa dela, resume até o que tem nesse livro. Eu estou mostrando esse livro porque eu tenho um livro físico do Manual de História Oral, mas eu não tenho a versão física do Fontes Históricas, né? Por isso que eu estou mostrando só a imagem aqui para vocês. Mas vamos à definição da professora Verena Alberti. A história oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes para o estudo da história contemporânea, surgida em meados do século XX, após a invenção do gravador a fita. Ela consiste na realização de entrevistas gravadas com indivíduos que participaram de ou testemunharam acontecimentos e conjunturas do passado e do presente. Tais entrevistas são produzidas no contexto de projetos de pesquisa, que determinam quantas e quais pessoas entrevistar, o que e como perguntar, bem como que destino será dado ao material produzido. Eu destaquei aqui algumas questões que eu quero levantar com vocês, de vermelho. Primeiro é que a professora Verena Alberti concebe a história oral como uma metodologia de pesquisa. Então, ela vai dentro desse debate aqui, citado pela Janaína Amado e pela Marieta de Moraes Ferreira, concordar que a história oral é uma metodologia, que é a principal abordagem que a gente encontra nas pesquisas de história oral nos dias de hoje, né? Só que a história oral é uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes. Então, ela tem uma compreensão ampliada, né? Essa questão de ser uma metodologia, mas não é uma metodologia só de pesquisa, é uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes. Para o estudo da história contemporânea. Então, a professora Verena Alberti percebe a relação da história oral muito com a história contemporânea, surgida no século XX com a invenção do gravador a fita. Então, ela relaciona a história oral diretamente com essa invenção do gravador a fita e com a possibilidade da constituição da fonte, da constituição do registro sonoro. Nesse sentido, a história oral para a professora Verena Alberti, produzida nesse contexto do século XX, seria diferente dessa história oral ou da oralidade utilizada como fonte por Heródoto, né? Já que Heródoto, Cídides, Políbio, entre outros que nós conversamos no último vídeo, não teriam a possibilidade de registrar a oralidade através de um suporte, né? Como uma fita, um gravador, enfim. Então, a história oral para a professora Verena Alberti consiste na realização de entrevistas gravadas com indivíduos que participaram de ou testemunharam acontecimentos e conjunturas do passado e do presente. Então, está relacionado também com o presente, né? E a história oral, ela assume isso. Eu acho isso bem interessante. Porque a gente sabe que a produção em história, ela é uma produção do presente. Sendo história oral ou não, a produção em história é uma produção realizada no presente que responde a questões do presente. Então, mesmo que eu esteja tratando de história da antiguidade, mas as questões a que eu levanto, utilizando fontes da antiguidade, são questões do tempo presente. Né? E a história oral, ela assume isso. Tais entrevistas são produzidas no contexto de projetos de pesquisa. Como ela compreende a história oral como uma metodologia de pesquisa e de constituição de fontes, então ela relaciona essas entrevistas com o contexto de projetos de pesquisa. Daí a necessidade de você ter bem definido, se você vai utilizar a história oral como metodologia dentro dessa concepção, você tem que ter um projeto de pesquisa bem definido, com os objetivos, com aquela coloca aqui, ó, quantas pessoas e quais pessoas entrevistar, o que e como perguntar. E aí o pesquisador, antes de realizar a empreitada, de chegar para realizar um trabalho de história oral, ele precisa estar atento a isso. Bem como, eu acho isso aqui fundamental, muito bacana, o destino que será dado ao material produzido. O pesquisador precisa estar atento ao destino que ele vai dar ao material que é produzido, né? Já que ele vai produzir também, vai constituir também fontes, né? Que ele vai desenvolver um acervo documental a partir da história oral, então ele precisa, desde a empreitada do projeto, dentro da concepção da professora Verena Alberti, destacar o destino que será dado ao material produzido. Outra definição da história oral é essa da professora Lucília Delgado. O livro, me fugiu agora o nome do livro dela, mas é um livro bem fácil de você encontrar. História oral, memória e identidades. É um nome assim.
obra de 2006, da professora Lucília Delgado. Ela vai dizer que a história oral é um procedimento metodológico, então, semelhante lá ao que a gente já viu com a Maria de Moraes Ferreira e com a Verena Alberti, que busca pela construção de fontes e documentos, mais uma vez a ideia de construção de fontes e documentos, registrar, através de narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a história em suas múltiplas dimensões, factuais, temporais, espaciais, conflituosas e consensuais. Nesse trecho da obra da professora Lucília Delgado, eu destaco a questão de que as narrativas são induzidas e estimuladas. Por quê? Porque no contexto do trabalho com a história oral, o historiador ou o pesquisador que está se utilizando da história oral, como uma metodologia, né, nesse caso, para realizar sua pesquisa, ele está induzindo essa narrativa, porque ele vai ao narrador, ele lança questões ao narrador, e como a gente falou no vídeo passado, a narrativa vai responder às perguntas, aos olhares, à escuta que o pesquisador está dando ao narrador. E nesse sentido, ele estimula, ele induz essa narrativa. E é preciso também levar isso em consideração. Mas lembrando aquilo que a gente já disse no vídeo anterior, no momento de análise, nós vamos também tratar um pouco sobre isso no vídeo no vídeo posterior, né? No momento de análise, o historiador vai levar em consideração muito o significado daquilo que foi produzido, né? Dos significados, das representações do passado e do presente que tem ali naquela narrativa. Então, o pesquisador está consciente de que a sua presença induz aquela narrativa e qual o significado dessa indução dentro daquela narrativa. Daí porque a gente não pode fechar a história oral em algo que responde a tudo, que consegue chegar a um conhecimento que acabou. Não. O historiador precisa problematizar essa narrativa, assim como ele problematizaria uma narrativa de um documento escrito, de uma fonte visual, de uma fonte voltada para o cinema, para a música, do mesmo jeito que ele iria fazer a crítica documental, ele precisa realizar a crítica na narrativa, considerando que a narrativa foi induzida também por ele, estimulada pelas suas questões, pela sua escuta, pela sua proximidade com o narrador. Ok? Outra definição, que é a definição do Estatuto da Associação Brasileira de História Oral, é que por história oral se entende o trabalho de pesquisa que utiliza fontes orais, em diferentes modalidades, independentemente da área de conhecimento na qual essa metodologia é utilizada. Então, nesse sentido, a história oral, ela seria a pesquisa, o trabalho de pesquisa realizado utilizando-se fontes orais, né, em diferentes modalidades, independentemente da área de conhecimento específico. Então, seria afim com a antropologia, com o jornalismo, com a psicologia, com a história. Tem até experiências no ramo terapêutico se utilizando da história oral. E no meu caso, que realizei uma pesquisa envolvendo a avaliação de políticas públicas, que vai ficar para o nosso último vídeo, a construção de indicadores socioculturais através da história oral. Então, dentro dessa concepção, o trabalho com a história oral estaria relacionado com a utilização de fontes orais em diferentes modalidades, independentemente da área de conhecimento do qual a metodologia é utilizada. Essa outra definição, gente, é uma definição do professor Paul Thompson, que tem uma obra clássica, A Voz do Passado. Eu disse para vocês que ia estar indicando algumas obras, vou mostrar alguns livros, mas esse livro, infelizmente, eu não possuo, eu li da biblioteca da Universidade Federal do Ceará. E é uma obra clássica, fácil de encontrar, você encontra em livrarias, eu acho que deve ter até em PDF na internet. E o professor Paul Thompson vai dizer que a história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a vida para dentro da própria história, e isso alarga seu campo de ação. Admite heróis não só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecida do povo. Acho interessante essa ideia de que a história oral é uma história construída em torno de pessoas, porque a gente tem uma relação dialógica entre o narrador e o ouvinte, que muitas vezes é o pesquisador, mas lembrando que esse ouvinte, ele muitas vezes, esse ouvinte, ele é ativo, né?
a narrativa. E essa história, ela é construída em torno de pessoas. Daí porque a gente tem que ter determinados cuidados éticos também, né? Não é só uma relação ali com um documento, mas é uma relação com uma pessoa. E o narrador, ele, quando confia de narrar para um pesquisador, contar algo para um pesquisador, dar esse testemunho, enfim, ele está se expondo. O professor Alessandro Portela vai falar sobre a história oral, os limites entre o público e o privado. É algo privado da vida pessoal dele que está se tornando público, né? Então, a história oral lida com esse limite entre o público e o privado, e ela é construída em torno de pessoas. Então, todo o respeito pelas pessoas, todo o respeito pelo narrador, pelos seus sentimentos, pelas suas ideias, por aquilo que ele está expressando. Isso é algo fundamental na empreitada da pesquisa em história oral. Aqui, a professora Verena Alberti vai dizer que a metodologia de história oral é bastante adequada para o estudo da história de memórias, ou seja, de representações do passado. E aqui eu queria falar um pouco sobre essa ideia da memória, gente, que no primeiro vídeo a gente estava conversando. Será que a memória seria algo cristalizado na mente do sujeito? Muitas vezes a gente tem essa concepção, mas a resposta é não. A memória ela está o tempo todo se reconstruindo, e a memória ela está relacionada com representações do passado, né? Por isso que ela pode se modificar. E é por isso que o historiador tem que considerar todo o ambiente da pesquisa onde ele está desenvolvendo, as questões que foram lançadas, a situação, a performance, os olhares, tudo isso precisa ser considerado, porque faz parte dessa representação do passado que está sendo narrada. Já é aqui na obra da professora Verena Alberti, eu ouvi contar textos em história oral, série de textos dela, que ela vai tratar aqui sobre a metodologia da história oral como adequada para a história de memórias, né, e do trabalho com representações do passado. A professora Verena Alberti também trata sobre isso no artigo no livro Fontes Históricas. Por fim, gente, eu queria falar um pouco sobre o livro do professor Alessandro Portelli, História Oral como Arte da Escuta. Esse livro aqui, ele também é uma compilação de artigos, todos produzidos pelo professor Alessandro Portelli. Falando do professor Alessandro Portelli, também tem um artigo dele no livro Usos e Abusos da História Oral, que é muito bacana, falando do massacre de Silvitella, Valchiana, e ele vai falar, vai se contrapor, por exemplo, àquela concepção de memória coletiva que é muito comum ao sociólogo Maurice Halbach, mas vai trazer a ideia das memórias divididas, né? E é bem interessante aquele artigo, mas nesse livro aqui também tem uma série de artigos muito interessantes. Ele vai definir a história oral como uma relação dialógica, então nessa relação dialógica nós temos duas pessoas ou mais, né, numa relação de diálogo que não pode ser resumida só a se acreditar em técnicas, em uma disciplina, ou algo do tipo, mas a história oral como uma arte da escuta. Então, ele amplia demais a compreensão sobre a história oral, e ele tem alguns artigos que são muito bacanas. O primeiro artigo é História Oral, uma relação dialógica, onde ele fala sobre isso, fantástico. Tem o segundo artigo, que é Para Além da Entrevista, uma autoetnografia da minha prática. Maravilhoso também esse artigo. O terceiro artigo, que é sobre os usos da memória. Memória monumento, memória voluntária e memória perturbadora. E tem o outro artigo que eu gosto muito, é o nono artigo, Um ônibus vermelho, vítimas inocentes de canhões libertadores. Então, essa obra é uma obra bem legal para você pensar a história oral. Ok? E aí, para o professor Alessandro Portelli, o que faz com que as fontes orais sejam importantes e fascinantes é precisamente o fato de que elas não recordam passivamente os fatos, mas elaboram a partir deles e criam significados através do trabalho de memória e do filtro da linguagem. Então, aquele ponto da história oral que muitas vezes é visto como negativo, tu trabalha com as fontes orais que é visto como negativo, porque ela não teria essa objetividade, não traria uma resposta verdadeira. Na realidade, esse é o ponto fascinante da história oral, porque não se recorda passivamente os fatos, mas se elaboram a partir deles e se cria um significado,
que é esse significado que o historiador precisa estar atento. Significado esse expresso no trabalho de memória, a memória é vista como um trabalho, então ela está o tempo todo se constituindo, e filtrado pela linguagem. Ok? Eu queria também indicar mais outras duas obras, gente. Não coloquei aqui no slide, mas são obras que eu acho muito interessantes. Essa obra aqui, História Oral e Arte, Narração e Criatividade, organizada pelo professor Ricardo Santiago. É uma compilação também de artigos. Tem um artigo que é dele, que é A Pergunta que Não Se Faz, algumas ideias sobre história oral e canção. Um artigo muito interessante. Tem vários artigos envolvendo a arte, eu acho que compreendendo a história oral como uma arte da escuta do Alessandro Portelli e pensar depois a relação entre história oral e arte, narração e a criatividade, eu acho muito bacana essas duas obras. E também tem uma obra que eu utilizo há muito tempo, vocês podem ver que está um pouquinho desgastada. É uma obra que, como eu falei para vocês, a história oral, muitas vezes, ela possibilita o desenvolvimento de pesquisas de história local, história regional, e é uma obra que trata da história de Fortaleza, aqui minha cidade natal. Estou aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, gravando essas aulas com vocês. E é a obra A Oralidade dos Velhos na Polifonia Urbana. Ela é do professor Gisafran Jucá, foi meu professor na UES, é uma referência aqui no Nordeste, aqui no estado do Ceará, no trabalho com a história oral, e ele traz uma série de questões muito interessantes. Na parte inicial do livro, ele vai falar, por exemplo, que o trabalho com a história oral precisa estar apoiado na teoria, não basta sair entrevistando várias pessoas e acreditar que isso é a história oral. Você vai estar inovando porque você está recolhendo testemunhos, se você não tem uma reflexão teórica da história em cima da sua pesquisa. Então, dessa forma, o trabalho da história oral seria reduzido à mera compilação de dados. E como o professor Xafran foi orientador de pesquisa de pós-graduação, acho, na Universidade Federal da Paraíba, na Universidade Federal do Ceará e na Universidade Estadual do Ceará, ele dá exemplos de cuidados que os jovens pesquisadores em história oral precisam ter antes de realizarem esse tipo de empreitada, a partir do contato que ele teve com dissertações, monografias, teses, que se utilizavam de história oral e que, às vezes, acabavam enfrentando determinadas dificuldades que são muito comuns no trabalho com a história oral que está sendo iniciado, né? Acreditar que o excesso de fontes vai dar certo, você sai entrevistando várias pessoas e às vezes não dá, achar que a história oral vai ser mais fácil e não é, realizar uma pesquisa carente de uma reflexão teórica. E o professor Gisafran também trata um pouco sobre a história de Fortaleza depois. Então ele dá ele fala, aliás, ele realiza a sua análise sobre questões teóricas e metodológicas, e depois a gente pode ver um pouco da escrita dele, se utilizando de fontes orais, tratando de questões como história do cotidiano, cultura, sociedade em Fortaleza, questões de poder. E ele também trabalhou, antes de trabalhar com história oral, com fontes de jornais, e a gente pode ver também isso, um pouco, tem um momento que ele fala das fontes de jornais, e como que ele passa a se utilizar da história oral. Então, se você trabalha com outros tipos de fontes e pensa em também passar para a história oral, ele mostra as possibilidades disso, possibilidade de conciliar, e é muito interessante essa obra. Ok? É isso, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo.